Você sabia que a partir de agora o Google Ads vai ficar muito mais inteligente? Imagina só o seu anúncio aparecendo para as pessoas certas, na hora certa, sem você ter que ficar ali pensando como ela vai descobrir isso. É isso que a gente vai saber um pouco mais sobre o evento que aconteceu, né, do Google, o Google Live em Marketing 2025, onde foram apresentadas todas as atualizações para 2025. Aqui no começo a gente tem o Felipe falando um pouco sobre toda a parte de criação de imagem, geração de vídeo, tudo isso relacionado ao Gemini. Mas o que importa pra gente, que é dono de empresa e faz anúncios no Google Ads, é saber sobre as novidades nas campanhas de pesquisa do Google. Vamos acompanhar junto tudo que o Silvanos vai falar sobre as campanhas do Google Ads. E aí eu vou fazer minhas observações baseada em todos os anos aqui no campo de batalha com gestão de tráfego e criação de sites para anúncios do Google Ads. Vamos acompanhar. Então vamos aí, né, ouvir um pouquinho do Silvanos Bent. Não sei se é assim que ele fala o nome dele, tá, gente? Então vamos lá, eu vou colocar a legenda e depois eu fiquei tão enlouquecida com esse assunto que eu fiz um super mapa mental para explicar tudo que a gente vai ver agora. Agora ele vai começar a falar sobre realmente as pesquisas do Google e como elas estão sendo atualizadas nesse momento. Switch gears and talk about search. Now, many of you want to run dedicated search campaigns, but you need all the latest AI features. And by now, it's clear marketers can't manually build campaigns or choose keyword lists anymore. I mean, how do you choose keywords for natural language or an image or back and forth exchange? And that's why we built AI Max for search campaigns. AI Max learns from your landing pages and Então vamos lá para vocês verem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você não vai precisar mais ficar horas pesquisando suas palavras-chave, certo? Mas como o Google vai saber para quem anunciar e como anunciar? Olha lá. Ele vai aprender com suas páginas iniciais, ou seja, com o seu site, com sua landing page, tá? Com todo o conteúdo, vamos continuar assistindo. Ads and even your existing keyword list to infer what you sell and when it's relevant to show your ad. It's literally a one-click enhancement to your existing search campaign. Like seriously, it's one click and your search campaigns are instantly ready for how people search today and the ever-evolving search experiences of tomorrow. Now, broad match and smart bidding got us far, but keyword list targeting and AI Max for search campaigns gets you to a whole new level. So let's take a look. Imagine you're Volvo and someone searches electric SUV for a large family. Now, Volvo didn't target that specific phrase, but look, there's Volvo's ad right at the top with an improved headline customized for that exact search generated in real time. How? Because AI Max understands the intent, not just the words. Que é uma coisa que já está acontecendo há um tempo, né? Que a gente que faz campanha, a gente percebe que não existe mais aquela coisa da palavra-chave em si, e sim a intenção de compra do cliente, né? Então, o que a gente chama de intencionalidade da palavra-chave. Então, em que momento do funil que a pessoa está? Né? Qual a intenção? Quando ela está fazendo uma pesquisa X, ela está mais propensa a comprar ou ela está procurando outras alternativas, por exemplo, como fazer você mesmo, né? Então, isso a gente já vinha observando há algum tempo. Eles só aprimoraram mais essa questão. It learns from everything Volvo already has, their site, their creatives, and that headline is perfect. Ele pesquisou dentro do site, né, em todos os criativos, todos os anúncios, todos os blogs falando sobre a Volvo e os carros da Volvo e tudo que a Volvo faz para fazer esse anúncio. Então, olha a importância disso. Perfectly tailored to electric vehicle and 7 seats. I think that's pretty sweet, so let's get that test drive booked. Reporting with. Então, aqui ele vai falar um pouco mais sobre estatística e um pouco mais sobre esse assunto, mas eu quero falar com vocês agora especificamente sobre o que a gente vê ali, sobre esse novo jeito de você ser impactado pelo anúncio. Então, agora o que a gente vai falar? Como realmente vai mudar essa questão
do jeito que a gente vai pesquisar no Google. Então, vamos fazer aqui um overview, né? O futuro do Google Ads. Então, como era antes, né? Correspondência de frase tradicional, como que funcionava? Você tinha o seu anúncio exibido apenas se a palavra-chave contivesse a palavra exata, como, por exemplo, carro elétrico ou carro elétrico de 2025. Você pensando ali na Volvo, que faz carros e trabalha com carros elétricos, ela colocaria na sua campanha inicial a palavra-chave carro elétrico 2025. E quais eram as limitações da correspondência de frase tradicional? Né? Ela poderia não aparecer se alguém pesquisasse SUV elétrico para família grande, porque a palavra carro seria substituído por SUV, e isso deixava o alcance um pouco restrito. Então foi isso que o Google veio melhorando ao longo dos anos, né? Fazendo com que, deixando, por exemplo, a correspondência ampla mais flexível. O que a gente tem percebido de quem está ali anunciando todo dia? Que realmente a correspondência ampla estava melhor. Quando a gente colocava a de frase ou exata, não vinha coisa boa, não estava legal. Quando a gente colocava ampla, apesar de vinha alguns termos muito loucos, assim, que a gente nem imaginava que a pessoa pesquisava daquela forma, mas você aparecia. Só que daí tinha, por exemplo, às vezes um problema, às vezes você poderia aparecer, né, mas aí o seu anúncio não estava muito voltado para aquela pesquisa em si. Quer ver? Então vamos lá, ó, como que funcionava. Então aí o Google passa a interpretar a intenção do usuário. Então ele consegue reconhecer o SUV como uma subcategoria de carro. Só que os anúncios, eles precisam ser relevantes e chamativos. Então, por exemplo, antes, independente de você usar a ampla, você colocar a palavra-chave carro elétrico, mas aí o Google consegue entender que o SV é uma categoria de carro, né, ele mostraria o seu anúncio. Só que se você tivesse com os títulos genéricos, por exemplo, como carros elétricos disponíveis 2025 Volvo, talvez não chamasse a atenção da pessoa para clicar no seu anúncio. Ou seja, você até apareceu para SUV elétrico, anunciando uma palavra ampla como carro elétrico, mas o seu anúncio, o seu título, a sua descrição não estava voltado para isso. Porque a pessoa em si, ela está pesquisando o quê? SUV, carro elétrico para família grande. Ou seja, ele quer. Qual que é a intenção por trás dessa pesquisa? Essa pessoa quer um carro elétrico, ela quer um carro grande para carregar uma família grande. Então, como que ficou isso hoje, agora? Como que vai ser agora, a partir de agora, com a IA e os anúncios responsivos, que isso também já estava acontecendo, né, da questão dos anúncios responsivos. Então, os títulos e as descrições serão ajustados em tempo real, baseados na intenção de busca do usuário. Ou seja, no exemplo, né, SUV elétrico de 7 lugares, perfeitos para sua família. Então, você consegue ver a dimensão disso? A pessoa digitou SUV para família grande. Eu não anunciei para a palavra SUV, tá? Mas o Google sabe que eu vendo um carro elétrico, SUV grande. Então, ele vai lá, automaticamente, ele já cria um título e uma descrição que vai bater com aquela pesquisa. Porque isso era uma coisa que a gente tentava adivinhar. Então, por que a gente pesquisava a palavra-chave e colocava um anúncio conectado com a palavra-chave? Por causa disso. Porque você imagina, você está pesquisando SUV elétrico para a família grande. E aí você vê um anúncio escrito SUV elétrico de 7 lugares, perfeitos para a sua família. Qual a chance de você não clicar nesse anúncio para ver o valor desse carro e comprar esse carro? Então, essa é uma adaptação automática, onde o Google vai ajustar os anúncios conforme o contexto da busca, aumentando a relevância e a taxa de cliques. Então, essa é a grande mudança que vai acontecer com a IA Max. Claro, você vai poder continuar mantendo sua campanha de pesquisa do jeito normal, tradicional, e testar a IA Max para ver como que ela vai performar. Mas como que o Google vai saber exatamente como criar esses títulos, essas descrições, esses anúncios né, rodando aqui, né, de forma automática, através da análise de conteúdo do seu site. Então a IA vai examinar a sua página do produto, o serviço, no caso, descrições, imagens, vídeo, históricos de anúncios. Então, ele vai fazer uma varredura em toda a sua URL do seu site e ver exatamente do que você está falando. Então, quanto mais conteúdo você tiver, quanto mais artigo você tiver falando dos seus produtos, dos seus serviços, mais fácil vai ser o Google entender o que você faz e mostrar você para a pessoa certa na hora certa. Então, o que você daí tem como resultado? Mesmo sem a palavra exata, no anúncio, a IA vai identificar a relação com a oferta. Então, nesse caso da Volvo, quando a pessoa pesquisar pelo carro elétrico família grande, através de várias descrições de produtos, o Google sabe que ele tem uma SUV de 7 lugares.
que vai ser bom para aquela pesquisa, entendeu? Então, tudo agora vai fazer parte do seu site. Então, se você não tiver uma boa URL, né, um bom site, ali o seu domínio, né, com as descrições certas, pensadas em SEO, porque isso vai afetar bastante o SEO orgânico, porque a gente que é do SEO orgânico, a gente estava pensando muito como que a IA ia atuar nessa coisa com essa coisa do Gemini respondendo ali no começo, né, nas pesquisas. Então agora isso fica muito mais claro para que o SEO vai ser usado. O SEO vai ser usado totalmente conectado com o conteúdo do seu site para o Google entender do que ele é para ajudar na sua campanha de Google Ads, tá? Então fazendo você aparecer exatamente na hora certa para você não gastar clique. Então qual que é o benefício que isso traz? Né, as vantagens. Os anúncios mais relevantes, aumento da conversão de taxas de cliques e a redução da dependência de palavras-chave exatas. Então, para quem está aí, que faz as suas campanhas, sabe como é difícil achar exatamente a palavra-chave que mais traz o lead qualificado. Então, isso vai diminuir. Então, a minha conclusão aqui em relação a isso é que a IA vai entender a intenção e conectar a busca ao conteúdo do seu site. Então, uma publicidade mais eficaz, mesmo sem termos exatos. Então, porque hoje, quando você cria, por exemplo, um artigo de SEO, você pensa muito naquela palavra-chave sendo pesquisada exatamente daquele jeito. Então, com isso, o Google vai conseguir ter uma inteligência muito maior de saber do que o seu conteúdo se trata. Então, se você tiver um site com excelentes descrições, excelente SEO, ele vai entender e vai ser melhor para suas campanhas. Agora aqui, as minhas limitações e desvantagens que eu acredito que tenha, né? Que é a importância da qualidade do site. Então, se o seu site não tiver uma qualidade boa, não vai adiantar. Então, a infraestrutura vai ser a base, ou seja, a IA vai depender totalmente do seu conteúdo do site. Vai ter uma consequência, como se você tiver um site ruim. Você vai ter anúncios irrelevantes que podem até não ser exibidos, uma análise de falha do conteúdo pobre, o que eu considero uma página mal estruturada, com falta de descrições claras e ausência de informações sobre produtos ou serviços. Ou seja, a IA não vai resolver tudo sozinha, né? Sem bons criativos e páginas de vendas, a performance será limitada. Então, assim, se você já tem um site que não anda bom, nem testa, porque você vai perder dinheiro. Então, qual que é a conclusão total que eu sigo dessa revolução que vai acontecer a partir de agora no Google Ads? As IAs vão se tornar os anúncios mais inteligentes e personalizados, vai melhorar o desempenho das campanhas, mas vai ficar mais dependente do conteúdo estruturado estratégico. Então, vai ter que unir a tecnologia com o marketing bem feito, que vai ser essencial para isso. Então, assim, se o seu site não for bom, você corre riscos de não conseguir aproveitar o benefício das campanhas IA Max, que é justamente isso. Você imagina, você trabalhou, hoje a gente costuma trabalhar ali com as nossas palavras em fundo de funil, né? Mas você imagina você pegar aquele cliente no topo do funil e vir com ele desenvolvendo ele para comprar de você. Em outros exemplos ali do Google Live Marketing, ela fala, né, a pessoa está pesquisando sobre viajar de avião com cachorro. E aí ele vai indicar naquela pesquisa dicas, normas, regras e vai indicar, por exemplo, uma casinha de cachorro que atende todas as legislações das companhias aéreas para transportar o cachorro. Então, você consegue entender a dimensão disso? Isso vai ser fantástico. Mas só se o seu site e o seu conteúdo estiver bom. Se você quer aprender como criar esses sites, essas landing pages totalmente preparadas para o Google Ads, me segue aqui, que toda semana vai ter um vídeo novo falando sobre esse assunto e como deixar as suas campanhas cada vez mais otimizadas, aproveitando essa nova janela que se abre, né, para nós do tráfego pago do Google Ads, que é a IA Max.